Eu tive alguns momentos filosofíveis bem sistêmicos que eu coloquei que foram questões paradoxais, ou assim, colocadas sobre uma amarra herançável anatomicizante. Joguei isso fora, talvez hoje não tivera tanta. Na época tinha profundidades, inclusive, racionalidade, essas coisas assim, né? Mas vamos colocando. Eu passei alguma espécie de apresentação protocolar com, né, pessoas como Isaac Newton, filósofos, todos esses que são uma espécie de radicalização onde isso vira, né? Até que ponto colocado a direita, esquerda e centro e reserva não necessariamente como se fosse um combo de coisas. Eu coloquei isso daí. Eu tive muito, como se, né, em uma prática sideralizante absurdamente sistêmica. E que vira no momento você contar, como depois passar a se tornar decorrente, abriam-se caminhos e falas. Eu comecei inclusive a ver que eu podia usar a brincadeira de ruralizar, como que é, né, desestruturar, usar o que sobra sobre estratégia, não necessariamente, o que é o senso crítico da inteligência, que infinitiva as palavras, né, os acentos, as coisas todas, mas vale dizer que o estado de transcendentalidade foi muito detalhado, foi muito infinitivo para se tornar substituível. Não tem padrão de substituição, não tem. Ou seja, quem luta pela vida constante, ainda que a quem o outro se aponte observável ou não, existe um infinitivo muito grande perante isso daí, e eu mesmo fui apresentada a ter que ter essa responsabilidade de se tornar profundamente notável. Então eu tive situações de caracteriologizar coisas muito difíceis que alarmavam muito o uso cerebral, muito sistema catabólico e buscar anticatabolismo. Ei, tudo bem? Ai, tá jóia. Exato. Aí eu muito, tipo assim, pontuando fatores filosóficos, depois que eu já tinha passado por aquilo, entre aspas, raso ou muito mais profundo, se olhar de algumas questões aparentemente mais rasas ou mais concisas, não sei se assim eu posso colocar, que o que virou perante hoje, né, aparentemente sem entendimento, as coisas que estavam se escrevendo, né? O que virou alguns jogarem, por exemplo, você entrar num campo acadêmico, o que virou soberba intelectual, facilidade aqui, quando você pega um monte de mestres e doutores, o que eles estão fechando, fecha a dobrinha de não sei o que, ainda que isso esteja amarrado nisso e aquilo, vai lá na rua e aplica tudo aquilo ali. Obrigada, querido. No mínimo, mestres e entre doutores e entre guerras, que elas são literalmente complexas, porque existe uma complexidade de mobilizações e uma sobrecarga de situações. Eu vejo muito, né, o que é estar diante de todas as coisas, diante de uma prática tal, mas muita coisa descabida em termos do uso do recurso total e de sobrar preferencialmente ainda o tempo que inclusive existiu essa porcaria desse conselho, ou tipo, até que ponto está de frente ao problema, está de frente não é. Mas o que é estar de frente? Entre a luta pelo rabo na cadeira, usar só a parte boa, aquilo que sabem que é crime, pega um pedaço desse, monta uma empresa de personal paralelo, e antes fosse só isso, né? Tanto que geralmente são associados a outros títulos e continuam desconsiderando a profissão, ou vai vir um novo otário, passa aquela coisinha ali e continua fazendo outras coisas, que num dado momento impliquem constantemente buscar singularidades que não mais cabem. A quem justifique singularidade que não cabe, né? Questões muito minuciosas sobre leituras, que ainda que aquilo foi pegando na Wikipédia, ou reveja tudo isso aqui, se isso fez parte de uma condição. Sobre algumas temas. Nossa, eu tive... Nossa, Deus. Até que atinge algum platô, tipo, por mais que aconteçam coisas assim, o assado foi apresentado, o aterrizado no tempo, o verbo gerundificado, colocado em contexto de grandezas com muita sutileza. A coisa entra, ainda que você, num dado momento, não tenha que ter o padrão comum de como se de repente também você constante quase que sempre não fosse daqui. Como lidar com a energia? Onde é a rua? Quais lugares que você foi?
né? Ou seja, a cobra dos serpenteadores, né? A reversa traz uma que é de fato relatividade, gravidade. Que de madrugada eu tava ali no sofá deitada assim, parou tudo, senti o calor do caralho, e depois que ligou, voltou a energia, que eu consegui dormir, nem com a porta aberta tava. Lembra se acabou um ventilador que eu tô mal, tô com o ventilador aqui nas minhas costas, ó. E tá fresquinho ainda, daqui a pouco o calor. Igual os postes de cada canto. Quantidade de trem que é embolado em alguns lugares. Né?